boa tarde, bom dia, bom sábado, feliz sábado. Hoje vamos fazer mais um direto e é um tema que eu gostei muito de estudar. Digo-vos que estudei bem, gostei muito. Não foi assim um estudo muito aprofundado, que eu não costumo fazer grandes cultos, mas vou falar sobre Pedro e o que é um apóstolo e os apóstolos, a designação de apóstolos. Estou muito contente hoje, vão ver que eu estou muito contente e feliz, alegre. Primeira razão, há muitas razões, mas a primeira razão de tudo que estou a sentir ou a viver é o amor de Deus que se expressa pela quantidade de bênçãos que Ele me tem dado. Não é quantidade em muito dinheiro, não é? Não posso dizer que sou rico, mas que tenho algumas possibilidades para fazer um projetinho, uma coisa muito pequenina, a quase uma mini quinta. E isto me dá uma satisfação emocional e também espiritual, e digo mais emocional porque é o produto da natureza com que eu gosto de trabalhar, com a natureza. É muito bom. Eu gosto das pedras, das rochas, do mar, da água, das montanhas, das árvores. Eu gosto disso. Gosto porque é o meu natural, é isto que Deus criou no ser humano. E muita gente admira. E vou convidar-vos de várias vezes para virem fazer comigo um bocadinho desse projeto, se puderem. Vir visitar-me, se puderem. E convido mesmo a plantar uma árvore, a fazer um plantio, fazer qualquer coisa. Porque nós não estamos aqui só para ver os comboios a passar. Costuma-se dizer, é uma frase dos portugueses que diziam que assim era assim. Um homem devia ter um filho, eram três coisas, devia ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Bem, eu os filhos não tenho, mas devo ter filhos espirituais. Árvores nunca plantei. Plantei já plantei algumas árvores pequeninas, não se chama plantas, é arbustos, já plantei, mas quero mesmo plantar árvores. E escrever um livro. Acho que não preciso, porque tantos livros que existem, e tenho aqui muitos livros ainda para apresentar, falar em livros. Já temos o livro Os Milagres de Jesus. Falem comigo. Só tenho dois. Isto é uma raridade. Só existe 150 em Portugal. Portanto, é um tesouro. Por isso, vale a pena investir na nossa formação ou na nossa espiritualidade. Isto é muito bonito. É o livro dos milagres. E depois tenho outro livro, ainda mais pequenino ainda, e também só tenho 10. Isto é sempre às pequenas quantidades. Só o livro custa 2 euros, mas eu vou oferecê-los, porque não tenho possibilidade de ter muitos livros. É poucos livros que eu tenho. 10 livros. Quem precisar de ler um bocadinho sobre liberdade religiosa, está aqui um livrinho que fala sobre isso, o que está escrito na Bíblia. Algumas passagens como se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não me julgo. Estão a ver? São passagens bonitas, interessantes, um conteúdo muito fácil de ler, quase que 10 minutos, um quarto de hora, pode-se ler este livro. Ou mais, talvez meia hora. Mas pronto, estando apresentados os livros, vamos fazer oração. A música já vem aí, os hinários, o hino. Eu gostaria de cantar convosco, de orar, de estudar a Palavra de Deus. Vamos então orar aqui. Eu vou orar hoje aqui em pé, para que todos pensem que eu estou cá presente, porque às vezes os joelhos as pessoas não me veem mais. Pronto. Querido Deus e nosso Pai, te queremos agradecer a semana que nos destes, as bênçãos materiais, os amigos que nos apresentastes, os projetos que temos contigo, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nós ainda não os concretizamos. Nós ainda não temos nada. Como costumo dizer, é só um sonho ainda. Mas queremos, Senhor, realizar esse projeto contigo, Senhor. Portanto, estamos envolvidos contigo, Senhor. Vem-nos abençoar, vem-nos dar força espiritual, material, física
e mental. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos. Abençoa este culto da adoração, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão-nos a escutar e a ouvirem. Obrigado, Senhor. Tenho muitas coisas para agradecer, Senhor. Pela saúde, pela garganta que sarou a quase a 90%, Senhor. Ainda não estou a 99%, mas estou muito bom para aquilo que estava a semana passada, ou há 2 semanas, e durante estas semanas todas. Obrigado, Senhor. Tudo peço e agradeço, com uma bênção especial para estes ouvintes, em nome de Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como sabem, a nossa garganta tem inflamações, principalmente as que trabalham com as palavras, e eu não só trabalho com a palavra, com as palavras que falo, não é? Falar dá muito trabalho, vocês sabiam que falar dá muito trabalho. Trabalho porque a garganta fica cansada com o tempo. E também eu apanhei muitos resfriados. Fiquei assim afónico, não é afónico, mas fiquei com a voz muito grave. E com as amígdalas inflamadas, que até botavam sangue ontem. Eu fiquei assustado. Sim, será que eu tenho Covid-19? Eu sei lá, eu não sabia de nada, não é? E fui para o centro de saúde, socorrer, para ver as amígdalas, para ver. Assim, não tem pus, mas vai fazer o teste. Disse, vou fazer o teste. Eu não quero fazer o teste. Mas lá fui fazer o teste, muita dificuldade com o trauma que eu tenho de ter aquilo no nariz. E por acaso também foi na boca que eles fizeram o teste na boca e no nariz. E esperei o resultado. Deu negativo. Graças a Deus que eu não sei o que é o Covid. Nem sei o que é as paniceias para tirar o Covid, ou seja, as coisas que eles fizeram para dizer que as pessoas não deviam ter Covid se fizessem aquilo que eles mandassem. E eu não sei o que é isso. Vivo numa liberdade religiosa, como costuma dizer, numa liberdade que é minha, uma liberdade que é de Deus, que eu adquiri, e é nesta liberdade que eu estou. E quem quiser aprender mais com estas coisas, ou com estas modas, não é uma moda, isto é bíblico. Então vamos abordar o nosso tema com todo o amor e carinho que tenho pela palavra de Deus, que aprendi, muito bom. Eu, por acaso, aprendi muito bem. Graças a Deus. Gostei mesmo de estar a fazer este vídeo aqui, ou melhor, a estudar para apresentar este vídeo. Está a gravar, só fui ver se aquela câmera estava a gravar. Está, sim senhor, está a gravar. Minha água não pode faltar. O meu mel não pode faltar. Se for mel, algumas coisas doces, reboçados, poucos, não é? Mas for reboçados de mentol, ervas aromáticas, limão, casca de limão, Vic, há muitas coisas que eu uso. Uso também o gengibre, faço chá de gengibre com mel e com cebola. Também ainda não fiz com cebola, mas também dá. Há muita coisa que é ácido, não é? Como as laranjas, podem ser fervidas e comidas ou bebidas com açúcar, que é a substituição do mel. Portanto, há muitas coisas que a gente pode fazer. Então vamos ao texto. Podemos fazer para nos ajudar a libertar, a ser saudáveis. Já que trabalhamos muito, eu também trabalho muito, carrego muito peso. Por acaso carrego assim muitos pesos, muitos mesmo. Por acaso carrego assim, este já está pesado. Porquê? Temos aqui 2 pedras, vamos falar nelas, na história de hoje. Vinde para mim, vinde aqui falar comigo. Vinde para a minha beira. Eu sou Fernando Ferreira e hoje vou apresentar um tema que tem a ver com quem é Pedro, quem é Jesus e quem são os apóstolos. Portanto, eu consegui, graças a Deus, que Deus me deu a possibilidade de estudar estes temas hoje. Durante esta semana, aprontei-os, não é? Com Deus. Então, Pedro é uma pedra. Cá está ela representa este lindo, não sei se é uma esmeralda e um turquesa, uma coisa assim, uma coisa bruta ainda, mas linda, muito linda, não acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim, que é uma coisa especial, não é?
Portanto, nós podemos ser pedras especiais, brutas às vezes, mas pronto. Esta, eu arranjei esta há muitos anos. Esta veio do Brasil. Esta veio do Brasil. Ela falta-lhe aqui o resto que tinha em ouro, aqui um cisne, um papagaio, uma arara em verde, também de esmeralda, também muito lindo, também perdeu-se. Mas cá está, mas o resto da safira ou da esmeralda está cá, o turquesa, acho que é chama-se turquesa, porque é lilás. Eu não estudei os nomes das pedras. E depois, isto representa Pedro, e depois temos outra pedra, é uma pedra mais base. Eu vou chamar a pedra angular. Eu pensei que ia arranjar uma pedra maior, mas não ia poder trazer para aqui umas pedras maiores, não é? Ficava mal o vídeo. Então cá está uma pedra que representa Jesus, a pedra angular. Cá está, ela é de ângulos, tem vários ângulos, uma pedra angular. Eu penso que a pedra angular era posta no edifício assim. Neste caso, nós tínhamos que pôr assim. Não sei se estão a perceber. Temos a sentá-la aqui. E aqui assentava o edifício. Não é? Aqui assentava o edifício. É uma história bíblica. Nós sabemos de antemão que está na Bíblia, em várias partes da Bíblia. Mas vamos ler o texto que se encontra em Mateus 16. Mateus 16, cá está. Capítulo 16, versículos 18 a 23. Para lermos o contexto todo. Já leram o versículo 17 ainda. Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, ou Simão Barjonas, aliás, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, Deus estava-se a revelar a Pedro. Aqui. E depois no versículo 18 Jesus continua. Parece que o tema é este, não é? Deus se revela. E está-se a revelar. Pois está, Jesus vai falar. No versículo 18 diz: Pois também, e eu te digo, que tu és Pedro. Portanto, que tu és Pedro. Estás uma pedra. E sobre esta pedra, é outra pedra, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vão prevalecer contra ela, contra a igreja. Portanto, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E continua Jesus: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares nos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que ligares na terra será desligado nos céus. Portanto, um apóstolo. Nós estamos aqui a falar de um apóstolo. Então mandou aos seus discípulos que ninguém que a ninguém dissessem que ele era Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos escribas, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, é interessante, não é? Tomou Jesus de parte, repreendeu Jesus. E repreendeu-lhe dizia: Senhor, tem compaixão de ti. De modo algum te acontecerá isso, ser morto em Jerusalém, às mãos dos escribas e fariseus. Oh! E Jesus, voltando-se para ele, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, para que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Estão a ver? Pedro não compreendia agora as coisas do reino dos céus, quando Jesus atrás tinha dito que lhe foi Deus, o Pai, que revelou que ele era o Cristo. Portanto,
Dois Pedros que temos aqui. Ou seja, ele falhou. Quem falhou? Muito. Falhou redondamente agora. Então vamos ver todo o contexto, explanar esta verdade, este Evangelho, que é desta leitura que alguns podem dizer que é ali que se é edificada a Igreja e que leva para outras possibilidades a não ser esta que vamos estudar. Vamos lá ver o que é que nós podemos aprender. Deve-se levar em consideração a tradução do texto, tendo em vista que o significado da palavra Pedro, que é Petros, no grego, é pedregulho. Olha, é um pedregulho, já não é uma pedra, é um pedregulho. Imagine se você escolheria edificar sua casa, bom, tendo como alicerce pedregulhos. Acho que ninguém ia fazer isso. Tenho que fechar aqui a corrente de ar. Desculpem. Eu vou mesmo atrapalhar a plantar. Começou agora. Isto está aqui está calor. E fiz corrente de ar para arrefecer a nossa sala. Mas deu cabo da minha gargantinha. Sou obrigado a beber um bocado de aguinha para limpar os bichinhos, os micróbios, os ácaros, ou o que anda por aí pelo ar. Portanto, a palavra Pedro, no original, é Petra. Petra, que é uma pedra movediça. Ou seixo, que Jesus fala, significa rocha projetada. Quer dizer, eu vou explicar isto de uma maneira simples, como se deve entender. Portanto, é uma pedra que foi lançada, que pode ser chutada, não é uma rocha. Não é uma rocha que a gente, olha, que grande rocha, nem se pode mover. É difícil. É uma rocha ali, e está quase que é um edifício. Não, Pedro, é uma rocha que é lançada, que pode ser projetada. A palavra Pedro, do grego Petros, de que Jesus fala, significa rocha projetada, penhasco ou grande pedra. E é uma perfeita representação dele mesmo, de Pedro. A palavra Pedro. Vamos ver mais em pormenor. Pedro demonstrou estar desqualificado para tal obra. Definitivamente não era uma rocha inabalável. Inclusive, poucos instantes após esse diálogo que lemos, ter ocorrido, Jesus o repreendeu e até o identificou com Satanás, o inimigo de Deus, devido ter proposto a Cristo que não levasse a cabo a sua missão de morrer pela humanidade. Se bem que tenha dito isto conforme as suas melhores intenções do seu coração, estava naquele momento sendo vítima dos enganos diabólicos. E em decorrência disso, jamais Jesus poderia estabelecer sua igreja sobre alguém tão vulnerável contra os ataques satânicos. Não foi? Então, a igreja não está fundada sobre Pedro. Então, onde está Jesus? Onde está Jesus fundamentado? Será que Jesus precisa de um fundamento de homens? Vamos ver. Para Jesus, em muitos momentos, Pedro, na verdade, era uma pedra. É uma pedra, mas de tropeço.
Está em Mateus 16, 23. Está ali, Mateus 16, 23, que diz: e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Portanto, Pedro foi sacudido, a sua rocha foi sacudida com as palavras de Jesus. Tu não és pedra, tu és uma Petros, tu és uma rocha que está a ser lançada por aí, és uma pedra de tropeço. Nem Pedro, nem nenhum ser humano poderia ser considerado suficientemente habilitado para ser colocado como fundamento da igreja, a não ser Cristo. Olha, Moisés falhou, Pedro falhou, Paulo falhou, David falhou. E por mais que façamos uma lista, encontraremos outros personagens bíblicos que tenham sido exemplares em sua conduta, ou que tenham falhado. Ainda assim, não haveria outra coluna, mas sim Jesus, mais segura do que Jesus. Porque o ser humano é falho, é falheiro, como eu costumo dizer. E a própria Bíblia chama de maldito o homem, aquele que faz do homem a sua rocha. Diz assim a Bíblia, mais ou menos. Mas aquele que faz constituir sua força na carne humana. Maldito o homem, aquele que faz consistir sua força na carne humana. Portanto, maldito o homem que confia no homem. Está em Jeremias 17, 5. Ao longo dos tempos, em toda a Bíblia, a pedra na Bíblia, que é Cristo, a pedra é uma clara referência a Cristo. Moisés escreveu: eis a rocha. Deuteronômio 32:4. Também disse rocha e o meu refúgio. Salmos, é o Salmo 102:7. E no Salmo 78:35 diz: lembravam-se de que Deus era a sua rocha. E outro Salmo diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Está no Salmo 26:4. Em nenhum momento estas passagens se referem a Pedro, a não ser senão a Cristo. Só se referem a Cristo, não é verdade? O próprio Pedro afirma que Jesus é a rocha principal e não ele. Ele diz em Atos capítulo 4, versículo 11: e este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 7, diz: por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido, de alguma maneira nenhuma será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, uma pedra pode ser, a pedra para muitos pode ser uma pedra de tropeço, onde os incrédulos caem, porque não acreditando, o que acontece? Espetam-se, escangalham-se, como se costuma dizer, sobre a rocha. E por fim, conclusão, a Bíblia nos recomenda: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Então, onde devemos confiar? Edificados, diz Efésios 2:20, diz assim: edificados sobre o fundamento
dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. Portanto, em Efésios 2:20 diz que Jesus Cristo é a pedra angular. Efésios 2:20. Vamos continuar. Esta é a primeira parte. Já estamos na segunda parte. Qual é o significado da palavra apóstolo? O que é um apóstolo na Bíblia? Apóstolo é uma pessoa que foi comissionada, isto é, enviada por alguém. Isto é que é um apóstolo. Que significa também mensageiro ou enviado. O grego apóstolos deriva do verbo apostelen, que significa enviar, remeter, ou num sentido mais específico, enviar um propósito, com um propósito particular. Portanto, é um apóstolo. No uso teológico, o termo grego apóstolos muitas vezes é utilizado para designar mensageiros, mas com ênfase em quem o enviou. Sob esse aspecto, o apóstolo representa aquele que o envia e é investido de autoridade para tal. Desta forma, ele representa a personalidade e a influência de seu mandatário. À parte do uso cristão, e esse termo também é empregado no contexto náutico. O significado do apóstolo na Bíblia. A Bíblia, a Septuaginta, ou Septuaginta, que é de 70, utiliza o grego apóstolos para traduzir o hebraico shalá, ou shalá, e seus termos derivados. Já no Novo Testamento, esse mesmo termo grego, agora em grego já não é hebraico, aparece mais de 80 vezes, principalmente nos escritos de Lucas e de Paulo. Isso significa que a palavra apóstolo é aplicada em diferentes contextos e propósitos. De forma geral, pode-se dizer que ela é utilizada tanto no sentido mais amplo, mais lato, mais amplo, como no sentido muito mais estrito, no sentido pessoal, no sentido estrito. A palavra apóstolo também é aplicada ao próprio Senhor Jesus, dentro deste contexto. Querem ver? O objetivo é indicar que Ele é o enviado por Deus como Salvador de seu povo. Mas Cristo foi enviado para testemunhar do Pai, mais para fazer as suas obras e sua vontade, e revelá-lo ao mundo. Foi Jesus que era o enviado para revelar o Pai ao mundo. Isto também vai ser uma tarefa dos apóstolos. Representar Jesus, dar testemunho da autenticidade, da verdade, do Evangelho de Jesus, a testemunha de Jesus. Mas uma testemunha direta, com autoridade. Vamos ver isso. O significado mais amplo da palavra apóstolo, o sentido mais amplo, o termo apóstolo simplesmente preserva o significado primário de enviado ou mensageiro. Mais nada. É o que significa enviado por alguém em nome de, ou mensageiro. Por exemplo, nesse sentido, a palavra apóstolo indica certas pessoas que foram designadas a representar de alguma forma a causa de Cristo. Estamos a lembrar-nos do apóstolo Paulo. E assim, como por exemplo aqui também Barnabé, Silas, Apolo, Timóteo, Epafrodito, Andronico, e Júnias. São alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, são chamados apóstolos. Nesses casos, tais pessoas são denominadas como apóstolos porque eles eram comissionados e enviados pela Igreja para desempenhar alguma tarefa na obra de Deus.
Muitas vezes essa tarefa era servir literalmente de mensageiro ou representante da liderança cristã. Eles abriam várias igrejas. Então eles ficavam no lugar iam para aquele determinado lugar. Embora essas pessoas pudessem exercer diferentes ofícios no ministério, elas, primariamente, não exerciam especificamente o ofício de apóstolo. Elas não receberam a incumbência ou a autoridade delegada pessoalmente do próprio Cristo e nem cumpriram os requisitos para ocupar o lugar de apóstolo. Portanto, em todos esses casos, o significado da palavra apóstolo indica simplesmente alguém que é comissionado. Foi enviado. E comissionado quer dizer que tem uma missão. E é enviado, vai para um lugar. Em outras palavras, nesses casos, o termo apóstolo está designando uma função e não uma posição. O significado escrito da palavra apóstolo. O sentido mais estrito da palavra apóstolo transmite principalmente a ideia de posição. Estamos a lembrar do apóstolo Paulo novamente, que era o apóstolo dos gentios. Nesse sentido, essa palavra refere-se exclusivamente ao grupo dos 12, incluindo aqui Paulo. Estes homens receberam do próprio Cristo diretamente. Ele esteve aqui na terra e Jesus Cristo falou com o Paulo diretamente e falou com ele também e deu-lhe responsabilidades de lançar os fundamentos de sua igreja. O apóstolo Paulo quase que fez o trabalho dos apóstolos, diria eu, não é? Mas não é parece. É que foi mesmo. O apóstolo Paulo fez quase 80%, se não 75% da obra missionária comissionada por Jesus, no sentido mais lato da palavra apóstolo. Talvez nós não tenhamos tanta informação dos outros apóstolos que fizeram, porque eles não têm tanta coisa escrita, o apóstolo Paulo tem, e nos fundamentamos naquilo que está escrito. Nesse sentido, o apóstolo é um oficial instituído por Cristo que tem, ou que teve, não é? Teve papel especial, essencial, nos primeiros anos da Igreja Cristã. E aqui nós vamos começar a compreender que são sempre 12. Ou melhor, que eram são 12. Que eram aqueles 12. Os apóstolos foram divinamente comissionados e receberam a autoridade necessária para a realização da sua obra ou da sua missão. A Bíblia, inclusive, destaca os requisitos para esses apóstolos, ou para esse apostolado. Um apóstolo devia ser, em primeiro lugar, ter sido testemunho ocular de todo o ministério terreno de Jesus e da sua ressurreição. Ter sido instruído diretamente por Jesus, ter sido investido de autoridade e poder especial para realizar milagres, prodígios e sinais que testemunhavam a legitimidade do Evangelho que estavam sendo portadores, e ter recebido a comissão para exercer o apostolado diretamente da parte de Deus. Portanto, era para ser os alicerces da igreja. Os alicerces são as colunas da igreja. O alicerce é Jesus. Isto significa que eles foram escolhidos pelo próprio Cristo para anunciar e lançar o fundamento sobre a qual é Cristo, a igreja, que é Cristo, e edifica a sua igreja. Está em Efésios capítulo 2, versículo 20. E Apocalipse 18, 20. Por esse motivo, eles aparecem encabeçando a lista das dádivas de Cristo para a igreja. E ele é 18, 20, que tem alguma coisa que podemos aprender aqui. Alegra-te sobre ela, ó céus,
e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa. A ela, portanto, a referir-se aos 11 apóstolos. Diz, alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa. Portanto, são 12. Mas há mais outro texto em Apocalipse que nos ajuda a compreender esta verdade. Chegaremos lá dentro de momentos. Existem apóstolos na atualidade? Alguém substituiu Pedro? A Bíblia ensina o sacerdócio real. Mas isto é de todos os crentes. Todos os crentes. Podemos então ser o sacerdócio real. E que através da obra redentora de Cristo, eles possuem livre acesso ao trono da graça. Isto significa que eles são comissionados a proclamar as obras daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Estou a citar Hebreus 4,16 e agora 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para tanto, eles, neste caso os cristãos, são capacitados com dons da parte do Espírito Santo e devem usar esses dons para a edificação da Igreja como um todo. Esperamos ver os dons, está em 1 Coríntios capítulo 12. Então, sob essa perspectiva, como mediadores de Cristo e responsáveis por anunciar o Evangelho, todo cristão é um mensageiro enviado para proclamar as boas novas da salvação e representar a causa de Cristo diante do mundo. Com a palavra, salvação, como a palavra, mensageiro, traduz o termo apóstolo. Então, nesse sentido, e apenas neste sentido, sim, existem apóstolos hoje, mas esses apóstolos são todos os cristãos verdadeiros. Mas não se refere à continuação dos 12. Por outro lado, apóstolos que exercem o ministério e ofício apostólico sob os quais repousam a liderança da Igreja de Cristo na Terra, não mais existe. Definitivamente, Paulo de Tarso foi o último deles. Eu vou ler o texto que fomenta esta verdade, ou que se baseia esta verdade. Está em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 8. Ele diz, ao fim do capítulo, está aqui, e por derradeiro, por último, dos apóstolos, de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. E eu vou explicar isto mais detalhadamente. Embora Paulo não tenha pertencido ao grupo original dos 12, ele foi também comissionado pelo próprio Cristo, ressurreto, visto que o encontro pessoal com Cristo era a qualificação elementar para o apostolado. 1 Coríntios 9:1 e já lemos 1 Coríntios 15:8. Mas em nenhum momento ele tentou se incluir nesse grupo. Ao contrário, disse que ele, o apóstolo Paulo, admitiu ser um absorto, um absortivo, abortivo. Exato, abortivo. Isto é, um escolhido fora do tempo. Então, isso significa que não é possível que existam apóstolos, na atualidade, nesse sentido mais estrito da palavra. Eu leio outra vez o texto. E por derradeiro de todos os apóstolos, entre parênteses, que ele quer dizer, e por derradeiro de todos, me apareceu a mim, como um abortivo. Já estava fora de tempo, não é?
gerou um substituto, como eu costumo dizer. Gerou, porque o Judas caiu e Paulo foi substituí-lo. Além disso, como já foi dito, o apóstolo tinha um propósito fundamental. Qual era esse propósito? Isso significa que seu papel serviu apenas num período ou do seu período da função da igreja. Essa verdade exclui completamente a possibilidade de haver apóstolos modernos, como Pedro, Paulo, Mateus. Para que houvesse um apóstolo legítimo, hoje, a igreja precisaria ter sido um fracasso. E então uma nova igreja surgiria, precisaria de ser estabelecida, tinha que aparecer Cristo e chamar dos apóstolos. Isto é o que aconteceu. Não pode acontecer isso não aconteceu ainda. Nunca vai acontecer. E uma nova igreja precisaria de ser estabelecida para que esses novos apóstolos pudessem lançar novamente o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja? É Jesus Cristo, mas ele é sobre os apóstolos. Os apóstolos sobre a igreja. Sobre a Cristo, que é a igreja. A igreja é Cristo. Depois os fundamentos são os apóstolos. E depois vêm os discípulos, tem o resto do edifício que somos nós. É verdade que alguns círculos do cristianismo defendem a contemporaneidade, a atualidade, quer dizer, que estão dentro de tempo a dizer que ainda tem apóstolos. Ou pelo menos a transmissão da sua autoridade e função. Vai passando de geração para geração. Ou vão comissionando este e aquele. Algumas pessoas até alegam que a autoridade desses apóstolos está relacionada aos seus dons carismáticos. Realmente há esses pseudo-apóstolos que fazem milagres. Há o apóstolo, eu não ia dizer Judas Tadeu, mas há assim os apóstolos que fazem umas coisas espetaculares, não é? Fazem estremecer o céu e a terra, é de abalar. Enfim, fazem milagres, têm poderes de curar, curativos e têm grandes feitos e grandes pessoas, grandes ou pequenas pessoas que o seguem. Porém, esse tipo de pensamento não coaduz com o pensamento bíblico, não possui qualquer fundamento ou fundamentação bíblica. Até mesmo os legítimos apóstolos não tinham autoridade em si mesmos. Toda a autoridade que possuíam deriva inteiramente daquele que os enviou. Lembra-se em Mateus 10, 1 a 40, Romanos 20, 21, Romanos 1, 1 e 2 Coríntios 10, 13. Estamos pertinho aqui de Romanos 1, 1. Vamos lá ler Romanos 1, 1. Estamos a terminar. Falta um minuto para eu encerrar o vídeo. Diz o apóstolo Paulo, Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Portanto, chamado para apóstolo. Como já foi dito, o apostolado foi um ofício de alicerce e a própria existência da Igreja, hoje, proclamando o Evangelho e esperando o retorno de Jesus, prova que não há mais a necessidade de apóstolo além dos originais. O ofício apostólico nunca precisou de uma suposta renovação, pois o testemunho dos apóstolos, genuinamente comissionados por Cristo, são autênticos e permanece vivo até hoje. Esse testemunho não se desgastou com o tempo e está preservado de maneira acessível nas páginas do Novo Testamento. Mas há uma curiosidade. Sabem onde está fundamentada a Nova Jerusalém? Sobre 12 fundamentos. Não li o texto. Foi por falha minha.
Não sei se vou encontrar. Está em Apocalipse 21:14. Parece que é Apocalipse 21:14. No fim da Bíblia. Encontrei. É Apocalipse 21:14. Diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles o nome dos 12 apóstolos. Só tem os 12. Não tem os outros. Não existe mais. Só 12 fundamentos. Que são os apóstolos. Está em Apocalipse 21:14. Aliás, eu disse 12. É 14. Versículo 14. Capítulo 21, versículo 14. Apontem aí com a vossa reguinha. Apontem no vosso caderninho, ou sublinhem na Bíblia, como puderem, ou decorem. Apocalipse 21:14. E fiquei com este texto de recordação deste culto de estudo bíblico, um estudo muito basilar, não é? Mas que nos leva a entender que hoje em dia não temos mais apóstolos, não temos mais comissionados que viram Jesus ressuscitado, ou que viram Jesus vivo, ou que tiveram uma visão para além do normal, não é? De sonhos e visões, para além do normal, que não tiveram uma presença com Jesus, que não conviveram com Jesus, não comeram com Jesus, não ouviram das suas palavras, não viveram o ministério de Jesus com eles. Estes apóstolos, não somos nós, são aqueles que dizem, não tiveram, aqueles que se dizem que são apóstolos, não tiveram diretamente uma comissão diretamente ligada a Jesus. Somos sim apóstolos nas nossas multiformas, mas não somos o fundamento. Portanto, temos muitos apóstolos, mas só 12 é que formam a constituição do fundamento da Igreja, e é neles que nós podemos basear a maioria do aprendizado, sim senhor, de como nós devemos fundamentar a Igreja. Se nós queremos saber como é que funciona a Igreja, vamos ao Novo Testamento, vamos aprender com os discípulos, vamos aprender também com Jesus, que é a rocha, e ele nos leva para a Bíblia, que é o Antigo Testamento. Portanto, anda à volta do ensino bíblico e não de pretextos ou de textos ou de alguém que se diz que foi elevado ao substituto de Pedro. Portanto, estudamos hoje que se há algum substituto de Pedro, quem é aquele sucessor de Pedro, e que quer dizer realmente a palavra apóstolo. Eu vou beber um bocadinho de água só para desfazer qualquer coisa que me esteja a incomodar na garganta, porque está, agora já não está, quando bebo água aquilo desfaz. É tipo uma espuma que levanta para me socorrer. É a natureza que faz isso. Enfim, temos que saber viver. Pronto, olha, gostaram? Lembram-se que temos um livrinho, A Liberdade Religiosa, que ofereço-vos, de Alonso T. Jones, é americano, penso que é americano, foi um autor americano. Eu vou ler o título original, publicado em inglês. Antes comecei a ler em inglês. Isto foi em agosto, de 15 de setembro, agosto de 15 de setembro para setembro 19. Portanto, entre agosto e setembro de 1905. Estamos a ler um livro, temos um livro de 1905, muito pequenino, tem 20 páginas, acho que tem nem isso, tem 41, vá lá, 41 páginas, mas na sua essência não é uma página grande. Cada página pode ser lida num minuto, portanto, para 40 minutos vai ler um livrinho destes, porque algumas páginas
só tem algumas frases de entrada. Para começar a ler, tem que começar a ler na página 4, já avança 4 minutos e depois chega ao fim e termina na página 41. Portanto, são entre 40 minutos no máximo. E depois temos este livro maior, Cristo em Nós, ou melhor, o autor é Wagner, J. Wagner, não sei dizer se é Wagner ou Wagner, eu leio Wagner, não sei dizer o autor, eu não sei inglês, desculpem lá o termo técnico do inglês, J. Wagner, Os Milagres de Jesus. Esta é a fé que opera pelo amor. Este livro tem um custo significativo, só editaram 150 livros em português, em Portugal, 150 livros para 10 milhões de pessoas. Bom, quem o tiver deve ser o apóstolo deste livro. Estão a perceber o que é um apóstolo? É o único que recebe esta comissão de ler e estudar e, olha, verbalizar aquilo que sentiu ou que Deus o comunicou, não é? Pronto, desejo-vos a vós um bom sábado, à vossa família, e continuem sempre a partilhar comigo, ou convosco, com os vossos amigos, os vossos vídeos. Este vídeo também podem partilhá-lo. Enfim, eu recebo muitos vídeos por aí fora, daqui, dali, dacolá, e partilho, alguns partilho, outros não, porque não é preciso partilhar alguns, mas este, se quiserem, se puderem, se gostarem, como é que costumo dizer, não é? Se gostarem, olha, partilhem. Se não quiserem, olha, apaguem e digam adeus, olha, boa noite. Digam tchau. Pronto, olha, tenho dito, melhor não posso fazer, estamos aqui. Se quiserem se reunir comigo depois, aqui, olha, tenho aqui 3 ou 4 lugares vagos. Este está ocupado com a tábua da câmara. Olá, câmara. Não falo para as câmaras, não é? As câmaras têm ouvidos, como sabem. E aqui temos 2 câmaras com 2 micros, têm ouvidos. Não é? E vocês não estão a escutar. Então é por causa destas câmaras. Pronto, olha, eu brinco assim um bocadinho com isto, porque não posso levar isto a sério. Não posso para aqui falar de uma maneira triste, não é? Sinto-me um bocadinho desanimado às vezes. Às vezes tenho vontade de desistir, não fazer mais vídeos. Vou fazer vídeos só uma pessoa ou duas. Uma, pelo menos ou duas, que vai dizer que gostou. E pá, não fico chateado, não tem nada a ficar chateado. Fico triste, não é? Uma pessoa que é uma pessoa triste. Acho que é uma pessoa triste, não é? Acho que é triste haver uma pessoa triste. Não liga para eu ficar alegre só para fazer a vontade, não. Se acham que vale a pena, digam alguma coisa, onde tem que melhorar, qual é o tema fundamental para falar, bíblico, eu não vou falar de coisas que não estão na Bíblia, né? Vou falar de coisas bíblicas, coisas espirituais, coisas que têm fundamento, não é? Que é necessário. Não vou falar agora quem é um filho que nem fala na Bíblia, não vou falar coisas que não é para aqui chamado. Há pessoas que querem saber curiosidades, querem saber coisas difíceis às vezes de explicar, profecias, por exemplo, a profecia de Daniel 11. Então, se começarem a explicar a profecia de Daniel 11, estaríamos aqui dias, ou talvez uma semana a explicar. E não conseguimos, não é? Nós não temos matéria para estudar ali muito. Mas há pessoas que gostam de ouvir cultos, como é que dizer, complicados, gostam de complicar as coisas na vida delas, tudo é complicado, não compreendem nada e então ainda querem coisas complicadas. É assim, as pessoas são complicadas, não vivem a simplicidade e depois só querem ver coisas complicadas. E quando aparece assim uma coisa simples, como esta que eu fiz, acho que foi a coisa mais simples que se pode fazer, é só misturar os ingredientes e sai um bolinho, não é? Um bolinho amarelo, que não tem efeitos nenhuns, não tem cá umas velinhas, não tem cá uns mirtilos, não tem flores, não tem ornamentos. É assim que eu sei fazer. Isto é caseiro, não é? Isto é caseiro, como é que é dizer? É dentro de casa que se faz as coisas. Eu aprendi a fazer as coisas assim.
E se for a falar para as pessoas, falo de uma maneira também assim, não há complicações nenhumas em falar, as coisas são naturais, são simples, não vou falar coisas complicadas, não vou chegar à beira de uma pessoa, vou explicar os 144 mil que eles são simbólicos ou que são literais, porque a pessoa não vai perceber nada do que é que eu estou a falar, não entendem, não tem mentalidade. O que é isso? Para que é que eles querem saber isso? Eu que preciso saber é a sua condição pecadora e que tem que resolvê-la e que tem que se preparar. É isso. Normalmente é isso que tem que se falar com as pessoas, falar do complicado para quê? Quando as pessoas têm coisas simples para resolver. Coisas simples. Muito simples. Então, olha, fiquem assim, que eu fico também assim, sou assim, desabafo assim, é a minha maneira de falar muito direta, quando tenho que dizer as coisas. Procuro não mitigar as palavras, mas dizê-las verbalmente o que sinto. Não para ferir as pessoas, mas para dizer realmente o que está certo e o que está para aí fora do normal. Eu já comentei vários assuntos que fazem vídeos que não têm interesse nem para o menino Jesus. Isto é uma alegoria que eu estou a fazer. Não tem interesse nem para os meninos, nem para as meninas. Não tem interesse para ninguém. Mas eles debruçam-se em temas que se tem direito ou se não tem direito a ser pastor, ou se não tem direito a ser vegetariano, enfim, são problemas que não são mesmo bíblicos, não são centrados na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. Sou adepto, ou sou estudante do Espírito de Profecia. Isto tudo tem apoio bíblico, mas também tem algumas coisinhas do Espírito de Profecia. E hoje não fiz nada sobre o Espírito de Profecia, posso fazer logo à tarde. Vamos falar sobre o Espírito de Profecia. Vamos falar de um tema, ou de vários temas, há muita coisa sobre o Espírito de Profecia. Tenho feito durante a semana. Pronto, ficamos assim. Foi esta a reunião, fiz este direto para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, não é só para Portugal. Eu estou em Portugal, mas isto é para o mundo inteiro. Quantos estarão a ouvir? Em 1 milhão, não é? E pá, se tivesse 1 milhão, eu até ficava contente. Mas não ficava, como é que é isso? Não ficava eufórico, como se fosse eufórico. Uma pessoa eufórica é isso, a pessoa até salta. Não, eu sou uma pessoa normal, que contento-me com o que sou, com o que tenho e com aquilo que faço. Sou feliz, contente, alegre e satisfeito. Querem melhor? Bem, se querem melhor, vou ter que encontrá-lo. Bom, se já me encontraram, continuem comigo. Boa tarde, bom sábado, na nossa companhia, em nome de Jesus. Obrigado, querido Pai. Estivemos a falar o que é um apóstolo, quais são os fundamentos da Igreja, quem era Pedro, qual era o substituto de Pedro. Será que Pedro foi substituído por alguém? Pedro foi falhir-se. E ele disse que Cristo é a rocha eterna, é o fundamento, o único fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento além de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és a rocha, és o fundamento da Igreja, onde os apóstolos estão assentes e o resto da Tua Igreja somos nós. Obrigado, Senhor, tudo peço e agradeço no nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, boa tarde.